Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje quero mostrar para vocês como fazer o comparativo do CIP versus CFIP, quando encontrada a diferença no segurado. É uma grande dificuldade, muitas vezes, que os nossos clientes às vezes enfrentam, né? A bendita diferença que acontece quando importa CFIP e o segurado não bate. Eis a questão, o segurado não pode ficar com diferenças, né, na transmissão da CFIP, porque é uma situação que você não deve deixar com diferença nunca. Já ao contrário da patronal, que pode acontecer de ter diferença sim, né, considerável até R$ 1, né, a diferença da patronal. Então, o que é importante a gente fazer? Eu teria que verificar aqui, ó, no menu 310, qual tipo de folha que eu estou tendo no mês, né, de referência. Então, o meu mês é maio e eu sei que eu tenho aqui a folha mensal e a folha de rescisão, lógico, né? Então, para a geração do arquivo CFIP, vocês já sabem lá no menu 4, 8, 2, geração de arquivo texto para CFIP, né? Bom, aqui no cantinho, eu sempre gosto de colocar o tipo de folha que eu estou tendo, né, para gerar o arquivo, até porque se eu precisar de um outro relatório, ele já vai puxar esse filtro que eu coloquei aqui, né, das referências de folha. Vou estar informando aqui na movimentação que eu quero só os funcionários. Eu poderia estar filtrando ambos? Sim, poderia. Ou só o autônomo, caso eu tivesse. Mas no momento eu quero estar mostrando, no caso, só funcionários. Tá, eu selecionei ali a movimentação e vou processar o meu arquivo. Processei o meu arquivo. Vou abrir aqui a minha CFIP. Vou limpar a base de dados. É muito importante a gente fazer a limpeza da base de dados, né? Sempre que for importar uma nova referência, né? Uma nova competência. Então, vou vir aqui, importar folha. Sei que o meu arquivo salvou-se nesse caminho, porque ele mostra, né? Lá no gerador, ele mostra o caminho que ele gera o arquivo. Então, eu estou aqui no caminho e vou abrir ele aqui, validando o arquivo, certo. Bom, agora eu vou simular. Todo esse processo eu sei que vocês já sabem fazer, mas eu quero chegar na situação do comparativo, que é o mais chato, né, de se usar fazer. Porém, não é complicado, né? Então, aqui eu vou estar abrindo o analítico GPS e vou verificar o resultado da importação, tá? Tá, então aqui eu tenho segurado, tenho a empresa, tenho as deduções, total. Vou voltar lá no programa da Folha e vou estar abrindo o menu 441, onde eu já identifiquei aqui o relatório e vou colocar a visualização. Na visualização, eu tenho aqui a parte patronal, 177.78546, 177.78544. A patronal, como eu disse, pode ter diferenças consideráveis até R$ 1, né? E o segurado, 77.216,56. Deixa eu verificar, o segurado está um pouquinho mais abaixo. Contribuição previdenciária do segurado, 77.216,55. Encontrei uma diferença aqui, ó. Então, quer dizer que a CFIP minha está com uma diferença 1 centavo a mais. Eu não posso deixar a CFIP nessa situação, eu preciso identificar o que causou aqui a diferença, né? Então, poderia ser 1 centavo, como é o momento de agora, como poderia ser R$ 100, ou o valor que fosse mais, né? Fosse maior aqui. Então, como eu faço esse comparativo, né? Tá, eu teria que, então, executar aqui a CFIP, né? Executar essa competência. Então, aqui, ó, eu vou executar, porém, esse arquivo eu não vou transmitir, tá? Eu simplesmente vou executar para que o sistema da Folha possa enxergar, né, um relatório onde ele faz a comparação, que seria o RE, mais ou menos o RE, que a gente costuma visualizar. Então, aqui ele está executando o arquivo. Ele me mostra um caminho, porém esse caminho eu não quero utilizar, eu vou jogar num outro caminho mais fácil para mim. Vou jogar aqui no diretório C mesmo, que é mais prático, e vou salvar. Transmissão, tá, ok.
Agora, aqui no RE Arquivo CFIP, Relatórios, RE Arquivo CFIP, eu vou identificar aquele arquivo lá. Aquele arquivo eu salvei no diretório C, correto? Então, este aqui é o meu arquivo. Pelo horário, sempre é importante olhar o horário do arquivo. Eu sei que esse aqui é meu último arquivo. Então, abrir ele, vou visualizar. Ele vai me trazer o relatório assim. Porém, eu não preciso visualizar ele. Então, eu posso deixar ele desta forma aqui, ó, minúsculo mesmo, tá? E volto lá para o programa da folha. No programa da folha, vou voltar aqui no menu da CFIP, no 482, e vou observar aqui essa opção do relatório, comparativo CIP/CFIP valores. É ela que faz o comparativo, tá? Então, ela tem que estar aqui, ó, nesta opção selecionada, simplesmente ela. E vou clicar em visualizar. Informar valores com diferenças iguais a 1 centavo? Não, mas pode ser que eu tenha sim diferença de 1 centavo, né? Então, eu vou colocar não, mas caso eu tenha, ele vai me mostrar. Então, aqui eu tenho o funcionário que apresentou a diferença. 1 centavo é a diferença, né? Então, a parte da CFIP está trazendo 1 centavo a mais. E lá embaixo ele me mostra a contribuição segurada, 1 centavo, tá vendo a diferença? Ele também apontou diferenças do FGTS, porque é possível fazer comparativo também para verificar do FGTS, porém do FGTS ainda pode ser considerado também diferenças, né, do FGTS, mas aqui no momento a minha preocupação é o segurado. Então, meu segurado tem 1 centavo. O que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso estar verificando o cálculo desse funcionário para ver se existe alguma irregularidade no cálculo dele. Neste caso aqui, como é 1 centavo e o cálculo dele, na verdade, está correto, eu vou, por ser um problema de casas decimais, eu posso estar corrigindo também na CFIP, né? Porque é 1 centavo, né? Então, eu poderia estar corrigindo na CFIP, mas se fosse um valor maior, eu poderia estar analisando o cálculo dele, sabendo que é ele, né? O problema meu, então eu vou estar verificando o cálculo dele e fazendo a correção e aí importando novamente, né? E fazendo toda a conferência que é necessária. Então, nessa situação, eu vou estar ajustando aqui dentro da CFIP. Então, eu executei ela, certo? Eu executei, então não consigo mais utilizar. Como eu sei que eu vou usar a mesma informação, eu posso vir aqui, clicar no botão Novo e reabrir novamente esse movimento. Tanto eu posso também importar novamente o arquivo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu só vou clicar no botão Novo. Vou fazer aqui sem precisar fazer a importação de novo. A situação é a mesma. A única coisa de diferente que eu tenho que fazer neste momento é marcar a participação aqui do pessoal. Por quê? Porque como ele estava encerrado, eu precisei, né, participar todo mundo de novo. Então, todo mundo volta a ficar com a mãozinha, porque não participando a empresa, todo mundo fica sem, né, sem essa informação e de participação. Então, participei todo mundo aqui e vou identificar aqui, ó, o trabalhador. O trabalhador, deixa eu ver, é esse aqui. Então, aqui, ó, para aquela correção mínima, pequena, mas que tem problema em deixar, eu posso estar informando o valor do segurado desse funcionário aqui dentro do cadastro dele, na CFIP, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar 4877, vou salvar, mas para que a CFIP permita essa situação aqui, ó, que eu estou informando o manual, o valor do segurado do trabalhador, eu preciso ir lá no cadastro dele, aqui na aba Cadastro, Prefeitura, e vou identificar ele aqui de novo. Aqui dentro do cadastro do trabalhador, eu preciso informar, ó, clicando no botão alterar, a ocorrência. Ocorrência 5, porque é essa ocorrência que permite eu fazer qualquer alteração no valor do segurado do trabalhador. Ela é a única informação que me permite fazer essa alteração.
né? Então, eu confirmei aqui a ocorrência 5, que é múltiplos vínculos, né? O trabalhador ele pode ter mais de um vínculo empregatício. E vou salvar, certo? E volto para a simulação. Então, volto aqui na aba Movimento e vou simular. Simulei, vou lá no analítico GPS e vou visualizar. O segurado, 77.216,55. Então, vou voltar aqui no meu resumo, relatório aqui, né? E o quanto que era o valor mesmo do meu segurado? 77.216,55. 77.216,55. Correto. Então, agora fechou. Eu tenho aqui o valor idêntico ao que está na minha folha de pagamento, tá? Então, é importante essa avaliação e essa correção para que não tenha problemas futuros, né? Então, assim, é sempre importante verificar, consultar antes de fazer o pagamento, sempre é importante isso, tá? Fechou a folha de pagamento, já vem, faz a importação na Cefip, verifica se os valores batem, né? Porque depois dessa análise, você vai estar liberando para pagamento esta folha e em seguida, né? O empenho da folha de pagamento, por exemplo, mas alguns municípios ainda preferem fazer o empenho primeiro e depois o pagamento, que seria o correto exatamente, né? Então, assim, após a geração dos empenhos da folha, também é uma situação diferente, porque ela também pode ocasionar diferenças, né? Relacionados à configuração de eventos e tudo mais. Então, é sempre importante fazer o quê? Fechou a folha? Gera Cefip. Conferiu a Cefip? Tá ok? Gera os empenhos de incorporação. Incorporou, tá ok, tá conferida, a contabilidade tem essa obrigação, digamos assim, de conferir as informações que o departamento pessoal passa, né? Para que assim o pagamento da folha possa ser feito com uma certeza, né, de que está correto, de que não vai ter problemas futuros, tá ok? Então é isso e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.